Tu sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo
vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que a gente possa louvar hoje, e a nossa semana, o Cristo que moveu montanhas, o Cristo que move montanhas para alcançar a nossa igreja, para que nós nos movamos para Ele. O nosso tema hoje, desse bimestre, é uma igreja missional. É uma igreja que tem que sair, é uma igreja que se move através do poder de Cristo. Então, que essa música seja o nosso louvor durante a semana, para que nós levemos a mensagem do Deus que é eterno, do Deus que vive, do Deus que transformou a nossa vida, do Deus que tirou a gente lá do fundo do poço e nos trouxe para a luz. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao... Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos aos Teus pés. Nós queremos Te adorar, louvar o Teu nome, reconhecer que És o Deus da nossa vida e que nos deste o Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E é por isso que aqui nos encontramos, para proclamar esta maravilha da Tua salvação, para reconhecer que fomos perdoados e salvos pelo grande amor
que mostraste em Cristo Jesus. E a tua igreja, neste local e em muitos outros lugares da terra, tem este privilégio, tem este dever de proclamar o teu nome e a tua salvação. Abençoa o teu povo aqui presente, abençoa aqueles que estão te louvando e no seu coração sentem a tua presença. Dá-nos, Senhor, que este culto seja útil para o nosso crescimento e enriquecimento espiritual. Salva-nos, ó Deus, com a tua mão. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Com gratidão a Deus cantemos, com gratidão cantemos, com gratidão cantemos, celebremos com louvor ao Senhor, com gratidão cantemos, celebremos com louvor. Somente és Deus, justo e Salvador. Tu és Deus da graça, tu és Deus da graça. Tu és Deus da graça, tu és Deus da graça. Com gratidão entoamos louvor. Glorificamos-te, ó Deus de Israel. Glorificamos-te, ó Deus de Israel. Glorificamos, glorificamos-te, ó Deus de Israel, ó Deus de No mês passado, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina completou 99 anos de trabalhos e nós já estamos nos preparando para comemorar o seu centenário. Nós vamos ter uma projeção nesse instante, vamos diminuir as luzes aqui, principalmente a do lado de cá, para conhecer um pouquinho mais o trabalho da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Logo depois também eu queria que o pessoal do AVA, que vai lidar com as mulheres, estivesse aqui para a projeção deles também. Vamos conhecer o trabalho da nossa SAF.
São atividades as mais variadas, em vários lugares, com crianças, idosos, evangelismo, ação social, distribuição de Bíblias. Com licença da Caixa, eu vou dizer, vem para a SAF, você também, tá bom? Vamos ver aqui o Avá, por favor. O filminho de vocês já pode soltar lá. Bom dia, irmãos. Nós queremos conversar com as mulheres dessa igreja, de todas as idades. Queremos convidá-las para o dia 21 de setembro, agora, daqui dois sábados, para que vocês estejam junto conosco, participando de um dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite, onde nós vamos tirar um tempinho para falar das coisas de Deus, específicas para as mulheres, e também para cuidar de coisas que as mulheres gostam. Então, é um convite muito especial, para que você convide as suas amigas e venha participar conosco. Essa semana, até a Fernanda comentou, nós temos mais de 100 inscrições feitas, mas ainda percebemos que tem várias mulheres que querem participar. Então, corra, faça a sua inscrição ainda hoje, final de semana que vem, ok? Tem oficinas, você escolhe as oficinas que você quer participar, dá o teu nome lá e vem estar conosco. Vamos ver um vídeo rapidinho agora. Como se fosse a primeira vez. De novas atitudes, de novas decisões, de novas experiências, novos momentos em sua vida, em busca de novos desafios, sem perder a sua essência, entendendo o seu valor, saindo do ordinário e impactando com o extraordinário, redescobrindo o melhor de Deus para fazer a diferença onde está, impactando o mundo e a si próprio. Mulher linda por dentro e por fora. Eu convido todas vocês para virem conosco, louvar o Senhor, adorar a Deus e também cuidar de coisas de mulher. Ok? Obrigada. Dia exclusivo das mulheres. Homem não entra, nem pastor, viu, gente? Apenas para registrar aqui rapidinho, além desses avisos que nós demos aqui, o culto de gratidão pela vida do bebê, dia 20 de outubro, mas as inscrições já estão abertas. E também a nossa conferência missionária, que será no final de outubro, e você também vá já esquentando os motores, orando pelo nosso trabalho, já você vai se inscrever. Também um anúncio com o título BAM, que é Negócio como Missão, Business as Mission, para empresários atuais ou futuros, será dias 11 e 12 de outubro, e maiores informações com o casal Tim e Deb. Tim, onde é que você está? Deb está aqui, fica em pé também, Deb. Pode procurar na saída o pastor Tim, sua esposa Deb, para fazer a sua inscrição desse trabalho, dias 11 e 12 de outubro, aqui na nossa igreja. Dia 22 de setembro é o aniversário do nosso coral. Vamos ter um culto de gratidão a Deus no horário das 19 horas, louvando ao Senhor pelos 42 anos de vida do coral. E por fim, uma retificação, amanhã o grupo Buenos Aires não será na casa de Jordão e Rosa Maria, mas na casa da Lúcia Helena Aquino. No mais, segue tudo como está registrado. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Não é de 1 a 13, é de 10 a 13. Quero aproveitar o ensejo, quando você abre a sua Bíblia, cumprimentar a todos que estão conosco, diletos visitantes. Tem visitante que está aqui pela primeira vez, coloque-se em pé onde você estiver, você vai receber uma lembrancinha muito singela da nossa igreja. Quem está aqui pela primeira vez, tem gente ali, tem gente lá atrás, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mais aqui na frente, aqui vai ir. Isto, receba o nosso abraço, o nosso carinho, Deus abençoe você, obrigado. Mas com a Bíblia aberta, vamos ler juntos, Filipenses 4, 10 a 13, todos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Diga isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem foi o dia da pátria. Nós somos brasileiros, nós amamos o Brasil. Nós gostamos do Brasil não só quando ele ganha de 6-0 da Austrália, né? Um vareio, 3 vira, 6 ganha. Mas quando às vezes as coisas não vão bem e nós amamos e por isso às vezes até nos queixamos, reclamamos, mas o crente pode fazer melhor, pode suplicar, pode rogar ao Senhor bênçãos. Temos aprendido a viver em todas as situações, às vezes não tão contentes como deveríamos, mas o Senhor é quem fortalece a vida do seu povo. E nós vamos nesse instante de oração, de súplica pelo Brasil. Vamos colocar-nos diante do Senhor como cidadãos brasileiros também. Nós temos dupla cidadania, a cidadania do Reino dos Céus e a cidadania brasileira. E elas se confundem, porque nós amamos o Reino dos Céus, mas amamos o Brasil e queremos que o Brasil todo venha integrar o Reino dos Céus. Curva a sua fronte. Vamos orar pelo nosso país. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar a Ti a vida do Brasil. As comemorações da Semana da Pátria, muitas delas em meio a tumultos, a reclamos, nós temos a oportunidade de suplicar, humildemente rogar ao Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua bondade se derramem sobre a vida da nação, sobre a vida das nossas autoridades constituídas, sobre os poderes da nação, sobre aqueles que podem muito fazer, aqueles que estão na condição de deliberar medidas que venham favorecer a população, que venham encaminhar o progresso da nação e que venham nos assegurar dos valores que permanecem, que ficam, sejam morais, sejam espirituais. Nós queremos, ó Deus, pedir a Tua misericórdia sobre o país. Queremos orar pelas populações carentes, menos favorecidas, sobre as quais não têm chegado as condições mínimas de sobrevivência, saúde, saneamento básico, educação, alimento. Possamos ter os nossos olhos também compassivos para com eles. Que a nossa sensibilidade possa ser tal que venhamos a alcançar aqueles que o Senhor tem se deparado para conosco. Oramos, ó Deus, no sentido de que o Brasil conheça a Jesus como seu único e suficiente Salvador. No cadinho da contribuição de cada um de nós, aquilo que podemos fazer com os que estão mais próximos de nós, ou mesmo a média distância e mesmo longe, não nos omitamos de transmitir o amor e o Evangelho do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, assim nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este hino, que é uma oração, hino 376, a favor da nossa pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos eterna paz, governo bom, capaz de tudo que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige a pátria o lar, ensina a governar conforme o Teu mandar, por justas leis. Só as mulheres. Homens, a nossa pátria tem
sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres a comer, aos ricos faz ver como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião concede a proteção que é divina. Guardar-nos bem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens de para os altos bens da salvação. Brilha benigna luz e o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Pátria é uma família, uma grande família. E como família da fé, nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Estenda a mão que está perto de você. Vamos nos entrelaçar, crentes e brasileiros, na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos sentar, vamos ouvir o coral. Convido a igreja para acompanhar a leitura do texto que está em 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 12. 1 João,
4, versículos de 7 a 12, em preparação ao nosso momento de ofertório. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Convido agora os nossos oficiais diáconos para o procedimento da coleta, dízimos e oferta, enquanto, como igreja, cantaremos o hino 108. Convido as crianças para virem à frente. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus,
meu Senhor. No longínquo 10 de setembro de 1988, esse querido casal uniu-se em matrimônio e comemoram hoje conosco suas bodas de prata, servindo ao Senhor. Vão diácono, Íria trabalhando na área musical da igreja. Graças a Deus pela vida de vocês, suas filhas. Deus muito abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. A nossa gratidão por podermos vir à Tua casa e entregar o nosso coração antes e acima de tudo. E juntamente com essa disposição de alma, participarmos efetivamente da comunidade. Contribuirmos com dons, talentos, recursos que o Senhor nos deu. Abençoa, Deus, esta sementeira, que ela venha atender a necessidade, não apenas da igreja, mas do Teu reino, Senhor, porque queremos ver os frutos que o Senhor tem reservado para nós. Abençoa os infantes que vão para o culto infantil. Abençoa a nós que aqui ficamos para ouvir a Tua palavra. Abençoa este querido casal. Nossa querida irmã Íria, seu esposo, o diácono Ivan, a quem o Senhor uniu pelos laços sagrados do matrimônio, pela vida de suas queridas filhas, pelo lar que constitui, pelas lutas pelas quais todos nós passamos, mas pelas vitórias que o Senhor tem dado a eles. E junto de nós, eles vêm aqui louvar e bendizer e agradecer ao Senhor pela vida de sua família. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no texto de Isaías, capítulo 62. Texto esse que servirá de base para a nossa reflexão. Peço a você que não feche a sua Bíblia, mesmo terminada a leitura responsiva. Livro do profeta Isaías, capítulo 62.
Eu vou ler os versículos ímpares. Peço aos irmãos que façam a leitura dos versículos pares até o final do capítulo. São 12 versículos. Isaías 62, 1 a 12. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamará desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda noite jamais pararão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Vamos ler de novo, versículo 4, vamos lá? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão, até aí, chamar-te-ão minha delícia. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, minha delícia. Tem marido que não fala isso para a mulher há muito tempo, né? Vice-versa também, minha delícia. Deus está falando para a sua igreja. Minha delícia. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Texto escrito, Senhor, há tanto tempo atrás. Pode ser, ó Deus, um instrumento do Senhor nessa manhã. Ó Deus, a falar aos nossos corações em dias tão atuais. Que o Senhor seja servido nessa manhã. Glorificar o Teu nome não apenas em tudo isso que já foi realizado neste culto, mas também na exposição da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Tempos de crise são tempos de questionamento e, ao mesmo tempo, oportunidades de mudança e crescimento na vida. O teólogo, pode vir à tela, Leonardo Boff, em seu livro Vida Segundo o Espírito, faz uma declaração bastante interessante. Ele diz: a crise representa purificação e oportunidade de crescimento. Não precisamos recorrer à palavra chinesa de crise para saber dessa significação. Basta recordar da palavra em sânscrito, que vem da origem kir ou kri, que significa purificar ou limpar. Vem de crisol, elemento químico com o qual limpamos o ouro. Vem também de crítico, de depuração daquilo que é o cerne. Só o verdadeiro e o substancial fica, o acidental, o agregado, em tempos de crise desaparece. A partir do cerne se constrói uma nova ordem que foi trabalhada em meio à crise. Inegavelmente, a igreja cristã na pós-modernidade vive tempos de crise. Esta é uma crise existencial.
de tempos em tempos, Deus permite determinadas crises se instalem na vida da igreja para que a essência do Evangelho novamente seja depurado, reine novamente entre nós. A igreja na pós-modernidade ainda não descobriu quem ela é e qual é o Evangelho que ela precisa comunicar ao homem. Ela vagueia de um lado para outro, tentando encontrar uma razão de ser e de existir neste novo universo pós-moderno que se descortina diante dos nossos olhos. O pastor batista Neil Barreto, no Rio de Janeiro, declara nessa mesma direção: a crise da igreja é institucional além de existencial. A pergunta diagnosticadora que ele faz para identificar isso é a seguinte: como é que você hoje definiria igreja neste cenário de pós-modernidade? E algumas respostas já podem ser apresentadas. Para ele, por exemplo, para muita gente, igreja hoje é um local para onde a gente vai, mas não é mais uma comunidade da qual a gente pertence. Igreja hoje é local, não é mais comunidade. Igreja é um local que se vai buscar ter a bênção. Em contrapartida, Neil Barreto diz: igreja, na concepção do Evangelho, é uma comunidade de ser bênção. Na pós-modernidade, a igreja não encontrou ainda a sua identidade. Continua bastante confusa diante dos novos ditames sociais. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, no prefácio do seu livro Ouça o que o Espírito diz à Igreja, diz as seguintes expressões: a igreja evangélica brasileira está bem, está mais ou menos e está mal. Em uma mesma congregação temos gente que anda com Deus, gente apática e gente que já abandonou as fileiras do Evangelho. Em uma mesma igreja temos gente que vive e morre pela verdade e também aqueles que negociam e trocam por vantagens imediatas. Estamos vivendo uma crise de integridade dentro da igreja. Há um abismo entre o que pregamos e o que vivemos, entre o que falamos e o que praticamos. A igreja tem discurso, mas não tem vida, tem carisma, mas não tem caráter, tem influência política, mas não tem poder espiritual. Há uma esquizofrenia na igreja, diz ele. Estamos vendo o florescimento de uma comunidade narcisista, uma síndrome de Laodiceia, pois se julga rica, abastada, mas de fato está pobre, cega e nua. Uma igreja que aplaude, dá nota 10 para si mesmo, quando se olha no espelho, mas que não passa pelo crivo da integridade, nem pode ser aprovada ao ser submetida ao teste da sã doutrina. Estamos vendo crescer uma igreja mercado que escancara suas portas e usa a religião como fonte de lucro. Uma igreja que constrói novos templos como se abre franquias, com o propósito não de pregar a verdade, mas de granjear recursos. Temos visto os templos se transformando em praças de negócio, os púlpitos em balcões de comércio, o evangelho em produto lucrativo e os crentes em consumidores vorazes de toda essa parafernália. Estamos vendo crescer uma igreja amante de holofotes, embriagada pelo sucesso, sedenta de aplausos. Estamos vivendo uma homérica crise de liderança, uma das classes mais desacreditadas da nossa nação, juntamente com os políticos, são os pastores. Há pastores não convertidos no ministério, há uma legião de ministros não vocacionados no ministério, gente que não deu para nada na vida e que resolveu ser pastor. Há muitos que entram para o ministério por causa do seu bônus, mas não aceitam o seu ônus. Querem os louvores do ministério, mas não as suas cicatrizes. Há aqueles que fazem do ministério um refúgio para esconder-se da sua preguiça e do seu comodismo. Há pastores que deveriam cuidar primeiro de si mesmos, dos seus lares, antes de tentar cuidar do rebanho de Deus e da família de quem quer que seja. O teólogo Ariovaldo Ramos, em uma entrevista, afirma ainda que a crise do ser tem grandes implicações naquilo que a igreja venha a fazer. Ele diz numa entrevista: se não sabemos quem somos,
Como saberemos como nos portar? Para onde caminhar? E o que realizar? Que tipo de missão uma igreja que não identifica quem ela mesma é, uma igreja que está em meio a uma crise de identidade, que tipo de missão ela pode executar? Mas mesmo neste vale, cenário sombrio e pardacento, que a igreja cristã evangélica muitas vezes tem vivenciado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, na palavra de Deus, pela palavra de Deus e a partir da palavra de Deus, nós temos uma sólida orientação da identidade, do caráter, da propositura da qual a igreja é decorrente. O texto que nós lemos nessa manhã está no livro de Isaías. 800 anos antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto, como toda profecia, ele pode ser entendido dentro de um cenário que vai crescendo com o passar do tempo, vai se agigantando, de forma que no princípio tinha um propósito imediato, tinha uma contextualização política e social para os dias do profeta Isaías, dias de adversidade, o povo estava desterrado, o povo estava sem perspectiva política e social, mas esse texto é também messiânico, ele aponta para a chegada do Salvador. No verso de número 11 diz: o Salvador estará entrando pelas tuas portas. A ideia da chegada de Jesus, do Messias, do Cristo, é um texto messiânico, mas é também um texto escatológico, porque parte dessa passagem também tem elementos que estão presentes no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no capítulo 4, no capítulo de número 5, de sorte que, quando nós lemos essa profecia, nós temos que ter em mente que o novo nome, do novo povo, de uma nova nação, que o profeta anunciava, dizia respeito a gente como a gente, a igreja de Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos perguntando que esse texto fala de identidade. A identidade é o conjunto total das nossas características próprias, que nos fazem únicos e exclusivos, diferentes de todos os outros seres humanos e de todos os outros animais. O que nos faz únicos e exclusivos do resto das pessoas são muito mais do que as nossas características psicológicas. A identidade é o conjunto de características psicológicas, físicas, culturais, sociais e etc. e tais que estão agregadas em torno de nós. A identidade é o que nos define quem somos, bem como qual a nossa missão. Ela diz aos outros e a nós mesmos quem somos e para onde vamos. E a pergunta que nós fazemos para o texto: qual é a identidade deste povo de Deus? Expresso nesse texto de Isaías 62. Quando Isaías levanta sua voz, como ele diz no verso 1, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Quando Isaías abre a sua boca para anunciar esta profecia, ele tinha em mente uma mensagem da parte de Deus a um povo que precisava reorganizar-se em torno da identidade de uma nação diferenciada. Mais do que isso, nesta obra que nós vemos descrita de restauração, a qual Deus realizaria na vida desta nação, surgiria um novo povo. Nessa obra de restauração de Deus em Cristo, você pode destacar pelo menos 4 lições importantes. Primeira delas, nessa obra de restauração de Deus, pode dar a primeira tela, você tem o redescobrir da identidade deste povo. Você tem o redescobrir da identidade deste povo. Verso de número 12, chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. O que Isaías está dizendo é que este povo seria marcado novamente por um projeto de Deus que desde o princípio da existência humana se fez existir. Verso de número 7, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jerusalém não seria
o altar do louvor, a direção do louvor, seria um instrumento do louvor. Pergunta que a gente faz nesse instante é: qual o fim principal do homem? Quando Deus pensou no ser humano, qual a finalidade que Deus pensou no ser humano? Qual o propósito da existência do ser humano? Nossa confissão de fé, nossos catecismos nos dizem isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus pensou o ser humano como ser cultico, como um altar de adoração. O propósito da existência do homem não é a felicidade. O propósito da existência do homem não é qualquer outra realidade. O propósito da existência do homem é a adoração. Deus pensou no homem como um ser que relacionaria consigo mesmo para adorá-lo. Mas este projeto foi alterado, foi danificado. E o homem pretendeu ser como Deus, o centro da adoração. Aliás, nós pensamos aí em adoração na nossa classe de escola dominical, estávamos falando exatamente sobre iconoclastia, ou quebrar ídolos. Quando a gente pensa na história da igreja, lá nos séculos passados, 787, segundo o concílio de Nicéia, quando a gente pensa nas resoluções proponentes a respeito de não aceitar imagens como objeto de adoração, ídolos como objeto de adoração, vem na mente da gente, na modernidade, o bispo von Helder, que chutou a santa, que quebrou a santa, que destruiu imagem. Ali está um iconoclasta. Desculpa, está na hora de levantar alguém que vá na igreja desse sujeito rasgar o dinheiro, porque o dinheiro é tão ídolo quanto aquela imagem que ele chutou. Jesus, aliás, diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se há um ídolo identificado por Jesus no meio do povo, que tem tomado o lugar de Deus, é o dinheiro. É tanto que tem muita gente na igreja que é membro há muito tempo que não é dizimista, que nunca foi dizimista, nunca se preocupou, tem um escorpião no bolso, tem uma avareza no coração, porque ainda o dinheiro reina nessa dimensão. Ídolos são levantados que tomam o lugar de Deus. Não é só a Maria, não é só a Nossa Senhora de Fátima, da Luz, como foi comemorado essa semana aqui em Curitiba, o dia da padroeira. São tantos outros ídolos, pastores do passado, que estão sendo venerados. Vai tirar a cruz de determinado tempo, que foi colocado por determinado pastor, você vai embora da igreja, mas a cruz fica no seu lugar, porque foi posto por determinado ídolo. Elementos que às vezes a gente perdeu na dimensão da nossa caminhada. O texto dessa manhã fala para a gente, nós precisamos redescobrir a nossa identidade. E a nossa identidade como povo de Deus, como nação santa, como reino de sacerdotes, é que nós somos uma comunidade de adoradores. Isaías 61, versículo de número 6, diz exatamente isso para a gente, o que Pedro repetiu na sua epístola, lá no final dos evangelhos, ou do Novo Testamento. Isaías 61, 6 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Este povo não era apenas um povo que habitaria a terra, que teria uma cultura, que teria uma diferenciação mental, teria uma espiritualidade para a qual o homem foi criado. A igreja é chamada a redescobrir o seu papel na sociedade como identidade de um povo adorador. Nós somos chamados a não aceitarmos elementos espúrios que roubem o lugar de Deus na nossa adoração. Aliás, falando sobre isso, o apóstolo Paulo, nos 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 em diante, fala que por detrás de todo ídolo há um demônio. O que é que Paulo estava querendo dizer para isso? Estava querendo dizer que o papel do diabo é tirar a glória de Deus, é roubar a adoração do Senhor. Qualquer que seja o ídolo, um pastor aqui na frente, uma nota de 100, qualquer que seja o ídolo, uma imagem de escultura, tirou Deus do seu lugar na nossa vida. E se tirou Deus, nós somos idólatras. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo
fala do perigo da idolatria. A idolatria, uma vez contaminada no coração do homem, ela perverte toda a sociedade. E ele faz uma lista enorme no capítulo 1, versos 18 a 24, sobre o perigo da idolatria e o contágio nas diversas ramificações sociais. O cerne da identidade do homem e deste povo de Deus chamado igreja é uma identidade espiritual. Somos um reino de sacerdotes. Cuide da sua adoração. Ela é o ponto nevrálgico da sua existência. Segunda lição que esse texto nos apresenta. Nessa obra de restauração de Deus em Cristo, anunciada pelo profeta 800 anos antes, você tem o redescobrir do valor e da preciosidade de uma nação. Verso de número 3 de Isaías 62. Serás uma coroa de glória. Está falando de um povo, está falando de uma gente que seria redimida, uma gente que seria santa, uma gente que seria separada, uma gente que seria de Deus, uma gente que seria de sacerdotes. Ele está dizendo: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Coroa e diadema, elementos de realeza, de preciosidade, de valor, elementos de dignidade e de honra. O elemento que caracteriza o povo de Deus está associado com essa realidade, o redescobrir do valor e da preciosidade de uma nação. Israel nunca foi uma nação levada a bom termo em todo o tempo da história. Um povinho, aliás, eles mesmos se consideravam um povinho insignificante. Quando se percebe a vida deste povo de Deus, igreja, Israel, pessoas amadas, a gente percebe o valor da preciosidade dessa obra do Senhor. Povo que tem valor, objeto do amor de Deus. Isaías 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. É um povo honrado por Deus. As expressões parabólicas de Jesus a este povo no Novo Testamento ditam que era uma virgem, que estava para se desposar, cujas vestiduras brancas, alvas, dignas, decentes, eram vislumbradas por toda a gente. E no Apocalipse, quando da chegada do noivo, a noiva está preparada, condigna, honrada, preciosa, valiosa, perfeita. Não podemos brincar com a noiva do Cordeiro, não podemos levar a vida cristã flauteada. Pare de brincar com o Evangelho. Pare de brincar com a sua vida cristã. Você está lidando com coisa séria, com coisa de valor da parte de Deus. Quando nós olhamos para a crise de identidade da igreja e todos estes tipos de evangelho que nós temos por aí, essa esquizofrenia teológica, não é possível entendermos esta preciosidade. Conversar com qualquer pessoa incrédula que veja esse cenário eclesiástico da pós-modernidade, ele vai falar: mas tem esse que fala isso, tem aquele que fala aquilo outro, quem é que está com a verdade? Tudo é uma bagunça generalizada. Nós precisamos redescobrir o valor e a preciosidade da nação. Uma nação chamada pelo Senhor, identificada por ser reino de sacerdote. Terceiro lugar, o texto nessa manhã diz para a gente que nessa obra de restauração de Deus em Cristo, você tem o redescobrir da beleza, da afetividade verdadeira na história. Verso de número 4, o texto diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada. Chamar-te-ão minha delícia, porque o Senhor se delicia em ti. Como é que Deus vê o seu povo, a sua igreja, com toda a sua imperfeição, com todas as suas esquizofrenias? Como é que Deus vê a sua igreja? Deus vê a sua igreja, o seu povo, como a sua delícia. Aquele pai que passou a semana inteira trabalhando, viajando, lutando,
pressão no serviço, telefone tocando, chefe cobrando metas, o mês fechando, aquela agonia, desesperado, preocupado. Ele chega em casa arrasado porque alguns resultados não foram reconfortantes, a situação dentro da empresa está difícil. Ele chega em casa, seu menino de 6 meses, 8 meses, engatinhando, brincando, rolando, ele olhando aquele quadro, deitado às vezes no sofá, o menino puxando seus cabelos, ele olhando aquele quadro daquela criança, ele passa a se deliciar, apesar de toda a crise, na presença do seu filho, daquela criança que veio dele, mas que no corre-corre do dia é o prazer gratuito, verdadeiro, afetivo, profundo da vida. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. É onde Deus põe os seus olhos com prazer, se deleita. John Piper tem um livro falando sobre teologia da alegria. Ele fala que nós temos muita facilidade de entender na nossa confissão de fé a expressão, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas a maior parte de nós para na confissão exatamente aqui. Porque o texto continua dizendo, e gozá-lo para sempre. Temos uma imensa dificuldade de entendermos o prazer, a alegria de Deus, a relação afetiva, singela do Senhor conosco e de nós para com o nosso Deus. O texto nos diz que nós precisamos redescobrir a beleza da afetividade verdadeira, singela da alma, ligada ao Criador, não apenas ao Criador, mas ao Senhor, ao Salvador, meu deleite, minha delícia. Essas expressões foram vistas de maneira bastante explícita com Cristo Jesus. 2 vezes os evangelhos nos apresentam que Deus declara sobre o Filho: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, todo o meu deleite, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é esse deleite, minha delícia, diz o Senhor. Há algumas igrejas que ficam vendo Deus como um tiranossauro rex, pronto para nos destruir, vendo os nossos erros, acachapando. Se Deus fosse ficar mensurando os nossos pecados, há muito tempo a gente já estaria atrocidado, destruído. Deus olha conosco, para conosco com misericórdia e graça, e tem no seu povo o motivo do seu deleite e do seu contentamento. A sua vida tem feito jus a este valor. A última lição que esse texto nos apresenta é que nessa obra de restauração de Deus em Cristo, anunciada por Isaías 800 anos antes, nós temos o redescobrir do propósito de existir, ou seja, da missão real deste povo. Versículo de número 2 de Isaías 62. As nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória. Serão chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. O texto mais para frente diz mais: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Chamar-te-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. O povo de Deus será um referencial de justiça, de equidade, de santidade, de amor. Há um papel nisso, há uma missão. Nós só podemos executar aquilo que somos chamados a fazer se nós redescobrirmos quem nós somos. Se nós percebermos o deleite de Deus em nós, o valor desta obra em Cristo Jesus, a nossa identidade como nação adoradora, aí sim nós teremos um papel missional tremendo. Anunciaremos às nações como a tocha, diz o verso de número 1. A glória será vista como tocha que se acende perante as nações. Redescobrir o propósito de existir, ou seja, da sua missão.
Neio Barreto fez uma pergunta no começo da nossa reflexão: o que é a igreja hoje? Eu quero parafraseá-lo. Qual a missão da igreja se a gente fizer uma leitura das comunidades atuais? O que é que algumas igrejas andam pregando como papel principal da sua existência? O bem-estar humano, riqueza, prosperidade, ausência de dificuldade, de enfermidade. É esse o papel da igreja? O papel da igreja é ser um instrumento de Deus no alcançar este povo que está esparramado por todo este planeta e que tem a marca da promessa do Senhor. Um menino mudou de uma cidade e foi morar no interior, num bairro novo, que era perto de um cruzeiro, Guariba, cidade da minha mãe. Quando eu ia passar as férias lá, a casa dos meus tios ficava perto de um cruzeiro. No dia da mudança, aquele guri saiu para andar de bicicleta, enquanto os funcionários da transportadora faziam a mudança. E ele então pegou a bicicleta e saiu andando, e ele se perdeu. Ele não sabia voltar para casa. E aí ele começou a chorar. E alguns transeuntes o abordaram, disseram: menino, o que aconteceu? Onde é que você mora? Ele dizia: eu não sei onde eu moro. Eu não sei o nome da rua, a gente mudou para cá hoje, estamos mudando. Eu não sei o número da casa, eu não sei como faço para voltar para casa. E alguém disse: você não se lembra de algum referencial que possa te sinalizar? E aí o menino lembrou do cruzeiro. E as palavras daquele menino foram: me leva para a cruz, que eu mostro de volta o caminho de volta para a casa do meu pai. Me leva para a cruz, que eu mostro de volta o caminho da casa do meu pai. É quando a gente olha para a cruz que a gente vai perceber o caminho de volta para a casa do pai. Tem jeito de soltar a música para a gente? Eu queria te convidar a um momento de oração. Você é igreja, eu sou igreja. Igreja é comunidade, é povo, é gente. Não é templo, não é argamassa, não é estrutura metálica. Igreja são pessoas. E pessoas precisam de identidade, de nome. O texto diz que Deus daria um novo nome para esse povo. Um nome que Ele conhece. Uma identidade nova, de um povo santo, separado, chamado para ser nação de sacerdotes no meio de todas as outras nações. Nós somos esse povo. Um povo que precisa redescobrir o valor e a preciosidade de ser nação de Deus. Coroa e diadema nas mãos do Senhor. Redescobrir a beleza da afetividade, que trata todas as diferenciações do coração. A afetividade cura a alma. Redescobrir o propósito de existir como igreja, fazendo a sua missão um altar e uma tocha de comunicação da justiça. Feche seus olhos, eu queria te convidar para um momento de oração. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, quando comemoramos nesse final de semana a independência do nosso país. Que país é esse, Senhor? Que país é esse? Onde os seus líderes maiores roubam descaradamente e manipulam a própria justiça para se verem livres, ó Deus, de todo tipo de condenação. Que igreja é essa plantada nesse país, que muitas vezes tem se perdido em tantas outras circunstâncias, que tem roubado a identidade principal desta comunidade plantada pelo Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de ao olharmos para a Tua palavra, redescobrirmos o Senhor, a identidade, a nossa identidade como povo do Senhor, redescobrirmos o valor desta obra paga na cruz, a preciosidade desta nação, do amor singelo do Senhor, revelado numa afetividade profunda, de deleite, de compraz. Deus, nós também queremos te pedir o redescobrir do nosso propósito de existir,
da missão, de um povo que foi chamado, não apenas para falar de prosperidade material, mas para falar acima de tudo da dignidade celestial no coração de um homem terrenal. Nós te pedimos isso nessa manhã. Resgata toda essa realidade em nós, em nome de Jesus. Amém. Ser tocha acesa, porque é inflamada pela luz do céu. Vamos cantar o hino 209, é um convite a não sermos barreira para a luz do céu entrar em nossos corações. Palavra de encorajamento. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor. Medo tens que o adversário vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa que vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Tudo que nós ouvimos aqui passa também pelo ministério da oração. Eu queria desafiar você na próxima sexta-feira estar conosco lá no templo, na nossa vigília de oração. Temos algumas horas ali de louvor, de adoração e de muita intercessão pela nossa gente, pelo nosso povo, para que possamos superar a crise de identidade, redescobrir todos esses valores essenciais que a palavra de Deus nos apresentou nesta manhã. Vamos receber a bênção pelo pregador. Povo de Deus, delícia do Senhor, que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo, que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger quando estiveres triste, que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem cilada, que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco pensares em cair, que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar abundantemente. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo, em o nome de Jesus. Amém. Entrar, e o sol em ti nascer. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Um bom domingo a todos, até às 19 horas.